Ali, sentado naquela cadeira, no salão em ruínas, sentiu a insatisfação que tivera naquele momento como ferreiro. Parecia que nada estava bom, sentia-se infeliz. A esposa fazia de tudo para agradá-lo, e ele agia com indiferença, não amava. O entusiasmo do namoro, do noivado e dos primeiros anos de casados havia passado. Elias não gostou do que sentiu, era um vazio que nesta encarnação atual sentia sempre. Benedito fez uma pausa para Elias se lembrar e voltou a contar. Foi então que conheceu uma moça muito bonita. Ela foi depois Augusta. Sinto que foi. O espírito é o mesmo, Elias suspirou emocionado, amei assim que a vi. Os dois ficaram calados por segundos. Passada a emoção de Elias, Benedito falou. Ela entrou no galpão e pediu para você consertar a roda da carruagem dela. Esta lembrança veio forte à mente de Elias. Uma moça linda e perfumada, que olhou e fez com que se sentisse encabulado por estar sujo e despenteado. A jovem pareceu não se importar. Fitou e sorriu. Elias sentiu seu coração bater forte e prestou atenção ao que Benedito falava. Com certeza ela sabia que encantava a todos. Enquanto você consertava a roda, ficaram conversando, parecia que se conheciam há tempos. Bastou este encontro para ficarem apaixonados. Elias se lembrou que, depois de vê-la, passou a pensar nela o tempo todo. Ela era linda. Cabelos longos, negros como os olhos, lábios carnudos, sorriso encantador, altura mediana, magra, e muito perfumada. No outro dia, Benedito contou, ela voltou e lhe fez uma proposta. Quer trabalhar para mim? Moro longe daqui, estou de passagem, vim resolver um problema. Resolvi ir embora daqui a 3 dias. Preciso de um bom ferreiro e gostei do seu trabalho. Venha comigo. Mas sozinho. Para o local onde irá trabalhar, é complicado ter família. Receberá um bom salário, quer pensar até a noite. Venha conversar comigo na pousada Estrela, onde estou hospedada. Elias se lembrou que, ao escutá-la, sentiu seu coração disparar, como também sentiu, naquele momento sentado, inerte, na cadeira pregada. Benedito falava, e Elias passou a ver muitos dos acontecimentos. Não os via como vira ao sentir o que acontecera à corte, em que os lances eram mais marcantes, parecia, ao escutar, estar mais indiferente, embora tivesse a certeza de que tudo o que escutava e os lances que vinham à mente serem verdadeiros. Foi para sua casa mais cedo, tomou banho, colocou sua melhor roupa, disse para sua esposa que ia ver uma oferta de emprego e foi para a pousada. Ela o recebeu no seu quarto e, em vez de conversar, tiveram relações sexuais. Você chegou à sua casa no outro dia pela manhã, não deu explicações, dormiu um pouco, foi à tarde para o galpão e escutou bronca dos irmãos. Naquele momento decidiu ir embora. À tarde você voltou à pousada para conversar com a moça, estavam já muito envolvidos. Elias olhou para Benedito, suspirou, estava emocionado e com os olhos marejados de lágrimas. Exclamou. Amei-a. E ela me amou. Amores de muitas vidas. Benedito não respondeu e continuou contando. Decidiu ir embora com ela. Ficou na pousada sem se importar com ninguém. Nem com a sociedade nem com os irmãos, dos quais, naquele momento, estava com raiva por estarem brigando, porém sua esposa era uma pessoa boa, e os filhos eram pequenos, o caçula tinha 11 meses. Para sua esposa você devia explicações. O que fez Elias? Lembra-se? Elias não respondeu, e Benedito continuou a contar. Raiva por estarem brigando. Porém sua esposa era uma pessoa boa, e os filhos eram pequenos, o caçula tinha 11 meses. Para sua esposa você devia explicações. O que fez Elias? Lembra-se? Elias não respondeu, e Benedito continuou a contar. No outro dia,
Você foi ao galpão, falou para os irmãos que ia embora deixando tudo para eles e pediu que, se possível, cuidassem de seus filhos. Você não vai levar a família? Perguntou um dos seus irmãos. Eles se assustaram com a notícia. Não, irei sozinho, respondeu. Você está louco? Para não discutir, você saiu e, andando depressa, foi para sua casa. Sua esposa estava preocupada e não sabia o que fazer nem como agir com você, que falou rápido para não perder a coragem. Vou embora, estou saindo de casa, vou para longe, o quê? Ela não entendeu. Do que você está falando? Estou partindo, largando você. Cuide das crianças. Por favor, ela pediu. Por quê? Como cuidar das crianças? Amo você. É pai. Não nos abandone, ela chorou. Para não vê-la chorar, você pegou rapidamente umas roupas e as colocou num saco. Como sua esposa a segurou, você a empurrou, e ela caiu na cama. Com a confusão, as 3 crianças choraram. Você saiu, não se despediu dos filhos, não deu melhores explicações, não se incomodou com o choro dos filhos. Como eu pude fazer isto? Elias se indignou. Essa cena veio nítida à sua mente. Éramos tão diferentes. Tivemos fisionomias diferentes. Nestas 3 reencarnações tive físicos nada parecidos. Isto acontece, respondeu Benedito. O corpo físico recebe herança genética. Elias pensou que era difícil comparar as 2 mulheres. Sua esposa era simples, embora não fosse feia, não era atraente. Lembrou-se da casa simples em que moravam, as crianças vestidas modestamente. O choro delas o incomodou. Não quero mais me lembrar. Por favor, rogou. Por que não? Agora, no presente, você não tem 3 filhos. Irá repetir o que já fez. Você, Benedito, está sendo cruel comigo, queixou-se Elias. Não, você que foi cruel naquela época. Os atos são seus. Por que eu que estou sendo cruel? Desculpe-me. Você tem razão, eu que fui maldoso. Por que vi esta cena tão nítida? Normalmente, aquele espírito queria que ele entendesse, ficam em nós, na nossa memória espiritual, grafadas mais nitidamente o que mais nos marcou, infelizmente acontece com as vezes que erramos. Vamos continuar. Foi para a pousada e em seguida partiram. Você nem sabia para onde estava indo com aquela que pensava amar. Ela não o deixava triste. A viagem foi de 3 dias. Benedito fez uma pausa, olhou fixamente para Elias e decidiu. Antes de ajudá-lo a se lembrar de sua aventura, irá saber o que aconteceu com sua família ao ser abandonada. Sua esposa no começo não acreditou. Só entendeu quando um dos seus irmãos foi visitá-la e contou o que você fizera e com quem partira. Essa mulher é uma meretriz, contou seu irmão. Mora longe, perto de Minas de Ouro, é rica, meu irmão, seu marido, foi com ela. O que faço? Sua esposa estava totalmente confusa. Não sei, respondeu seu irmão. Cuide das crianças. Ele deu dinheiro para ela. A casa em que moravam era pequena, simples, mas de vocês. Sua esposa ficou desesperada, foi à pousada e soube que você e a moça haviam realmente ido embora. Recusando-se a acreditar, pôs-se a esperá-lo. 3 meses depois, entendeu realmente a situação. Você for embora, e ela teria de fazer algo para sobreviver, porém, amargurada, pensou numa forma de revidar. Concluiu. Ele gosta dos filhos. Pois não os verá mais. Se ele não me ama, não liga para mim, vou fazer algo para ele não ver mais os filhos. Planejou o que iria fazer. O filho caçula estava chorando muito. As crianças, mesmo sem entender, sentiram que a mãe não estava bem, e com a falta do pai, estavam inquietas e choronas.
Ela estava desesperada e ficou, numa tarde, mas ainda com o choro do caçula, puxou-o pelo pé, que ficou dependurado e, para segurá-lo, torceu o pezinho da criança. Ele chorou desesperado com dor, então ela percebeu que o pé do garotinho estava solto. Pediu para o filho mais velho, de 4 anos, ir chamar a vizinha, e esta, ao ver o menino, foi buscar a benzedeira, uma mulher que usava de seus poucos conhecimentos para ajudar a todos que a procuravam. Agia como Margarida agiu depois na pousada. A benzedeira foi rápido, levou seus remédios. Deu para a criança uma poção para amenizar dores. A criança dormiu, e ela enfaixou o pé dele até o joelho. Ele quebrou o osso. Como isto aconteceu? A mulher quis saber. Meu filho ia cair. Segurei-o pelo pé. Torceu. Cuidado, mulher. Seus filhos não têm nada com isto, com seus problemas. Pacientemente a ensinou como dar o remédio para a criança e disse que voltaria no dia seguinte para vê-lo. Sua esposa chorou muito. Nos últimos tempos só chorava. É isto. O ferimento que causou no caçula infelizmente levou a ter certeza do que deveria fazer. Vendeu a casa, tudo o que tinha e alugou uma carruagem junto a outras pessoas. Foram 5 viajantes com escoltas que partiriam para a capital do país. Na véspera, comunicou à família. Ela tinha o pai idoso e, na cidade, também moravam 2 irmãos. Eles tentaram fazê-la mudar de ideia. Ela disse que pensaria. Falou que pretendia ir, mas não falou que já era no dia seguinte. Foi também ao galpão e contou para seus irmãos que ia viajar, mudar para outra cidade. Fazendo isto, o estava castigando, pois não veria mais os filhos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Meu Deus! Exclamou Elias. Minha esposa era mesmo Margarida. Fisicamente, era parecida. Sinto que era ela. Não é, Benedito? Sim, sua esposa naquela época retornou ao plano físico e foi Margarida, respondeu o espírito. Vou voltar à narrativa. Seus irmãos duvidaram, mas ela e os filhos foram embora. O neném ainda estava com o pé enfaixado, iria ficar torto, e ela sabia que ele iria ter dificuldades para andar. Sua esposa parecia alheia, queria somente se desfazer dos filhos, pensando, assim, em fazê-los sofrer como ela sofria. A viagem foi difícil, tentou ter paciência com as crianças, fez de tudo para dar o máximo de conforto a elas. A viagem foi de dias. Chegaram. Por ter de carregar sacos de roupas, o filho menor e ficar atento aos outros 2, teve de pegar uma carruagem de aluguel. Indagou. Sabia o nome do lugar para onde deveria ir. Ao chegar, desceu com as crianças. Era uma casa grande, um orfanato. Foi atendida, pediu para conversar com a diretora do local. A madre a recebeu, pediu a uma outra freira para levar os filhos dela ao pátio onde estavam as outras crianças e alimentá-las. Madre, ela falou compassadamente, mas com firmeza, peço-lhe, por Deus, que aceite meus filhinhos. Vim do interior para tentar deixá-los aqui. Sou órfã, ela mentiu, havia pensado e repensado muitas vezes no que diria para a diretora do orfanato. Elias se inquietou ao escutar Benedito, quis rogar novamente para ele parar, mas escutou. O que falo é verdade, e é você que recorda. Sua esposa, a que foi depois Margarida, continuou mentindo. Fui criada por uma família, casei-me, meu marido veio tentar a vida longe de seus familiares. Tivemos 3 filhos. Ele morreu. Estava trabalhando, dirigindo uma carruagem, transportando seu patrão, foram assaltados, ele foi ferido e faleceu 3 dias depois. Não temos família. A que me criou nunca me deu atenção, a do meu esposo mora longe, nem sabíamos se estavam vivos ou não. Não tenho como criar meus filhos, estou doente, o médico que consultei me afirmou que não tenho muito tempo de vida. Então vim pedir, por Deus, para a senhora abrigá-los, pode dá-los para adoção,
As crianças são boas e educadas. O menorzinho quebrou o pé. A senhora tem certeza do que está pedindo? A madre quis saber. Não tenho outra opção, madre. Sei que aqui as senhoras sabem para quem doá-las, ou, se ficarem aqui, terão abrigo e alimentos. Vamos ficar com eles. Vou pedir para o médico cuidar do pezinho do menino. A Madre Superior acreditou no que ela contara porque, além de muito magra, ela estava realmente debilitada, tinha um aspecto doentio. Ela se despediu somente da madre, foi embora também como você, sem se despedir, sem explicar para os filhos, o maiorzinho já entendia. Saiu do orfanato com um saco pequeno com algumas roupas dela, andou muito, à noite pernoitou numa pousada. Procurou saber se tinha como viajar para o local onde você, seu marido, estava. Comprou uma faca, guardou nos seus pertences. Pagou pela viagem. Demorou dias para chegar, o dinheiro era pouco, hospedou-se em locais simples. Chegou à cidade, procurou saber onde você estava e como era o local, soube fácil, o lugar era conhecido, viu-os de longe e planejou assassinar sua amante, porém, ingênua, ao se aproximar do bordel, foi detida por um empregado dela que fazia a segurança. Este empregado a levou para um cômodo no fundo da casa e avisou a patroa, que foi vê-la, não falou nada para você e proibiu o empregado de fazê-lo. Bastou ela olhá-la para saber quem era e ironizou. Ah, você é uma mulher boba. É isto que é. Pensou em me matar. Você, virou-se para o empregado, irá viajar depois de amanhã. Leve-a e solte-a lá. Deixe-a aqui amarrada neste cômodo e, se gritar, amordace-a. E quanto à senhora, não volte mais aqui, senão, ordenarei que a matem. Sua esposa não falou nada e, durante o tempo que ficou cativa, não pronunciou uma palavra e também não chorou. Seu plano fracassou, porém entendeu, naquele momento, diante de sua amante, que não teria coragem de matar ninguém. Não era assassina, vendo-a bonita, arrumada, sentiu-se impotente e muito infeliz. Foi levada para uma viagem de dias, tomava água e se alimentava quando lhe davam alguma coisa. Assim que se afastaram da cidade, foi desamarrada. Continuou calada, não tinha vontade de falar. Foi solta numa cidade assim que chegaram. Ficou ali esmolando. Então sentiu remorso. Quis de alguma maneira castigar o marido, porém, ao vê-lo de longe, entendeu que ele estava bem e feliz e que ainda o amava. O que fizera torná-la mais infeliz. Pensava muito no que poderia ter feito. Se tivesse ficado, teria a nossa casa para morar, poderia trabalhar, as famílias me ajudariam, eu criaria meus filhos e estaria com eles. O que fiz? Como estarão agora as crianças? Separados com certeza. Sentirão minha falta. Devem sentir, eles me amavam. O que fiz? Mas não chorava, não tinha mais lágrimas. Sabia que não tinha mais como rever os filhos, o orfanato estava muito longe, não tinha nem dinheiro para se alimentar, não tinha também mais como se aproximar da esposa e nem matar a moça que estava com ele, como fora seu objetivo. Sentia a falta dos filhos e muita solidão, começou a sentir dor no pé, a mesma que julgava que seu filhinho sentira. Estava envelhecida, muito magra, delirava, sentiu frio, fome, dormia ao relento. Mas a dor do remorso era maior, desencanou assim, neste estado. Foi encontrada por outros mendigos e enterrada como indigente. Elias chorou. Benedito respeitou a dor dele, parou com sua narrativa por alguns instantes, para retornar falando em tom baixo e devagar para Elias acompanhar. Quanto a você, ficou sabendo, por uma carta de seu irmão, o que sua esposa fizera. Que viajara e que ninguém sabia para onde iria e que ia dar para adoção seus filhos, se aborreceu, mas sua amante consolou dizendo que, adotados, estariam melhor e que os esquecesse. Ela sabia que podia ser verdade porque vira sua esposa, e ela estava sozinha. Elias voltou a ter lances,
Se viu aborrecido e sentia saudades dos filhos. Quando saiu de casa, pensou que a esposa cuidaria deles e que as famílias, dele e dela, ajudariam. Teve, então, a certeza de que ele não as veria mais. Isto o incomodou. Muitas vezes, Benedito falou, você chorou de saudades e pensava se de fato agira certo. Mas amava aquela mulher, que o fazia esquecer de tudo. Vocês não tiveram filhos. Você foi embora com ela, deixou tudo, todos, por aquela paixão. Fui insensato. Elias suspirou. Insensato. Algo mais? Perguntou Benedito. Maldoso e egoísta, não pensei em ninguém. Como se pode ser feliz fazendo a infelicidade de tantas pessoas? Elias estava indignado. Que bom que pensa assim, mas não pensava isto naquela época, afirmou Benedito. Você viajou entusiasmado, estava alegre por amar e se sentir amado pela aquela linda mulher. Chegaram. Ela morava numa casa grande, era um bordel. Ali era um local de encontros. Ela era a dona. Aquela casa era pousada, bar, restaurante e um prostíbulo. Moravam ali várias moças, empregados e 20 escravos. Foi então que você, neste período, teve contato com escravos. Ali eles afirmavam estar bem e que era preferível que trabalhar nas minas ou nas lavouras. Você tentou, esforçou-se para se acostumar ali, criado com outros princípios, estranhou muito, quis mudar a forma de viver dela, mas sua amada foi irredutível. Vivia bem, no conforto, tinha tudo o que queria e não mudaria nem por você nem por ninguém. Tiveram alguns desentendimentos, mas não aguentavam nem ficar sem conversar. O fato é que se amavam. Elias se lembrou da diferença da casa que antigamente morava e as que conhecia de seus familiares, todas simples, com a do bordel. Como aquela era luxuosa. O quarto que ocupavam era grande, espaçoso, assim como a cama. Ela lhe deu muitos presentes, continuou Benedito contando, várias e bonitas roupas. Acostumado a trabalhar, não quis ficar na inércia. Arrumou um cômodo no quintal, organizou e fez um pequeno local para consertar rodas e colocar ferraduras nos cavalos. Por algumas horas, trabalhava como ferreiro, as outras horas do dia passava junto a ela. Quando você soube que ela tinha encontros, teve uma crise de ciúmes e escutou. Por que está assim? Sabe que eu sou mulher de muitos, tenho meus admiradores, clientes. Amo você não é por estar com outros homens que o amo menos. Não prometi ser fiel, sou sua amante e não esposa. Conforme-se. Discutiram, você não conseguiu mudá-la, tinha então que ou abandoná-la ou aceitá-la. Não conseguia viver sem ela, então a aceitou. Escutava ironias, ofensas, mas não revidava, não tinha como brigar com clientes e sabia que eles tinham razão. Nada é perfeito, exclamou Elias. Não fui totalmente feliz como esperava ou queria. A felicidade é algo interno e particular de cada um. Podemos ser alegres ou tristes pelas circunstâncias externas. Mas a felicidade é para quem conquistou a paz. Na situação em que estava, eu não tinha paz. Concordo, opinou Benedito. Você viveu entre gozo e sofrimento. Pensava, para apaziguar sua consciência, que sua família estaria bem, que sua esposa cuidaria de seus filhos. Depois, quando recebeu a carta de um dos seus irmãos, pensava que adotados estavam bem. Você recebeu somente 2 cartas, a primeira contando que sua esposa fora embora, e a segunda, que dizia que todos estavam bem, mas que ninguém soubera mais de sua esposa e filhos. Como você não respondeu, não escreveram mais. Não tive coragem de escrever. Sabia que agira errado vindo embora e largando a família. Elias suspirou e exclamou. Os escravos. Ele se lembrou. Estranhei muito morar num local onde os escravos faziam serviços domésticos e trabalhavam nas lavouras e nas minas,
sendo vendidos e comprados, negociados como mercadorias. Você escutou muitas histórias tristes. No bordel havia negras bonitas, compradas pela dona para se prostituir. Quando você soube disto, se indignou e escutou. Calma. Por aqui é assim que se vive. Elas fazem o que querem. Se está duvidando de mim, pergunte para as moças. Aqui elas estão bem, têm casa para morar, alimentos, o trabalho é fácil, raramente temos problemas. Se alguma veio para cá sem querer, logo se acostuma. Escravas bonitas, nas fazendas, além de trabalhar, são quase sempre amantes de seus donos ou de empregados e não ganham nada por isso. Quando as compro, informo que irão fazer aqui, elas sempre querem e recebem por esta atividade, além de ter abrigo e alimentos. Somente uma, até hoje, não queria, era apaixonada por outro escravo. Por isso me arrependo, não a escutei, e ela foi forcada, por muito tempo ficou triste, depois trabalhou muito, comprou sua liberdade e depois a do escravo que amava. Os dois se tornaram empregados. Isto acontece. Elas têm de me dar uma porcentagem para ter moradia, alimentos e roupas, e a maioria compra sua liberdade e continua aqui comigo, continuam pagando. Você realmente estava incomodado com aquela situação. Claro, ela se defendia, isto é um negócio. Não fique com essa cara de piedade. Escravos meus não são castigados, se dão trabalho, em vez de castigá-los, vendo-os, de fato, era o que sua amada fazia. Vende-os para serem mineiros. Você quis saber. O que eles irão ser ou fazer é o dono que decide. Um fato intrigava você, as moças não ficavam grávidas. Você indagou por quê? É simples. Tomamos ervas para não ficarmos grávidas e, se alguma ficar, a Chiquinha faz o aborto. Você as obriga a fazer isso. Com as escravas, sim, com as outras, elas que decidem, homens não gostam de grávidas. E a ordem aqui é clara. Crianças não moram aqui, se tiverem a criança ou se não der certo abortar, escravas vão para o cômodo do fundo e, com 6 meses, as crianças são vendidas. Até hoje isto não aconteceu, as moças livres têm de ir embora. Isso não é cruel. Não. Você acha que eu seria assim, linda, se já tivesse uns 6 filhos ou mais? E sem pai. Agora você tem um pai para seus filhos. Você abandonou facilmente os seus. Não abandonaria os que tivesse comigo? É tarde para ter filhos, ficará para a próxima vez, se é verdade que nascemos e morremos muitas vezes, terei filhos na outra vida, mas casada, eu não quero ter filhos. Você realmente não queria mais tê-los para não abandoná-los. Essas ervas que tomam não fazem mal? Você quis saber. Ermelinda morreu de forma estranha, não teria sido pelos abortos ou pelas ervas. Você se preocupou, como saber? Chiquinha acha que tomá-las demais e por muito tempo deve, sim, fazer mal, mas qual dos males é maior? Ter filhos solteira, sem pai, ficar feia, ter de criá-los sozinha e na miséria ou na velhice ficar doente. Ermelinda tinha 42 anos, morre-se de um modo ou de outro, e se você morrer? Todos morrem. Não quero mais falar sobre isto algo agradável e você esquecia qualquer assunto desagradável. Você passou a trabalhar mais tempo no galpão, fazia todo o serviço de ferreiro para ela e para os clientes. Um escravo dela, mais velho, o ajudava no serviço. Um dia, você, vendo triste, indagou por quê, senhor. Ele respondeu, tenho 2 filhos, escravos também, que estão nas minas. Sinto saudades deles e me preocupo, porque estar como escravo nas minas é difícil e penoso. Queria tirá-los de lá. Se pudesse, se eles me aceitassem, trocaria de lugar com um deles. E eu nem sou dono de mim mesmo. Hoje estou triste porque recebi a notícia de que meu caçula está doente. Você não pode comprá-lo.
Perguntou. Se tivesse dinheiro, sim, ele não é caro porque está doente. Quanto? Como? O escravo não entendeu. Benedito. É você. Estou reconhecendo. Elias exclamou. Abriu bem os olhos para observar o espírito que conversava com ele. Mas, ao querer prestar atenção no espírito, não conseguiu enxergá-lo. Benedito. Elias exclamou chamando. Sim, sou eu. O preto velho escravo que você ajudou. Continue, Elias, se lembrando. Continuou. Eu falei a quantia e você pegou o dinheiro e me deu. Vá agora, Benedito, a essa mina em que seu filho está, vá com este cavalo e traga seu filho na garupa. Explico para sua dona. Eu nem acreditei, peguei o dinheiro, arreei o cavalo e fui à mina. Era 1h20 para chegar lá. Comprei-o facilmente e o trouxe. Elias se recordou que foi falar com sua amada, contou a ela que dera do seu dinheiro, o que ganhava como ferreiro. Ela não comentou nada. Sentia que ele deveria ter feito algo de bom para os filhos e nem sabia como eles estavam. Pelo menos eles são brancos e não serão escravos, pensava, tentando se justificar. Retornei, Benedito voltou a falar, com meu filho, acomodei-o num cômodo no quintal e cuidei dele. Foi a primeira vez que vi ferimentos de chicotadas, soube o que era um escravo ser maltratado, senti por isto, falou Elias se recordando. Lembro de ter pensado. Tenho 3 filhos, queria que todos estivessem bem, não somente eu. Vou continuar contando e você lembrando, determinou aquele que fora escravo. Dias depois, você me perguntou. Benedito, e seu outro filho? Continua na mina, espero Senhor, que, este voltando a ser sadio, trabalhe para comprarmos o outro, respondi. Quanto? Você perguntou. Quanto o quê? De quanto precisa para comprá-lo? Falei, este era mais caro, era forte e sadio, você tinha um pouco mais que a metade, então pediu para minha dona o restante e escutou dela. Não dá para comprar escravos e alforreá-los. Se fizer isto, fico pobre, e os negros continuam cativos. Escravos bons são caros, mas são pessoas. Sei disso, porém não fui eu quem fez as leis. Trato bem os meus. Mas Benedito merece, vou dar o dinheiro para completar. Mas este será nosso escravo, trabalhará aqui. Busquei o outro filho, e nós 3 ficamos trabalhando no bordel, éramos gratos e não demos problemas. Eu, lembrou Elias, comprei alguns escravos, ajudei outros a comprarem suas liberdades. De fato, a escravatura era algo que me indignava. Minha amada não interferia nesta minha atitude para que eu não interferisse no modo que vivia. Embora, Benedito continuou contando e Elias recordando, naquela época, aos 40 anos, já fôssemos considerados velhos e desencarnássemos novos, você ficou apreensivo, porque as moças do bordel faleciam jovens e adoentadas. Agora sei que era pelas ervas que tomavam, pelos abortos que faziam, por beberem muito. Mas uma morte o impressionou demais. Foi a de Ermelinda, que estava com 23 anos. Um homem rico da região ia muito ao bordel e ficava com ela. Numa noite, ele foi com Ermelinda para um quarto e voltou logo depois, chamou a proprietária para conversar e disse somente: matei aquela safada. Evite comentários. Ninguém deve saber, estão proibidos de falar o que aconteceu. Segurem as moças para elas não comentarem. Mato outras se for preciso. Enterre. Diga para os outros que ela morreu do coração, de repente. Entendeu? Sim, senhor. Aqui está uma quantia para as despesas. A proprietária do bordel e você foram ao quarto e verificaram, de fato, a moça estava morta, por 3 facadas, o leito estava todo sujo de sangue. A senhora da casa trancou o quarto,
e tudo continuou como se nada tivesse acontecido. Você não se conformou. Meu amor, explicou ela, assim é nossa vida, não valemos nada. Esse senhor manda em tudo e todos por aqui. Se eu não fizer o que lhe ordenou, o bordel, a casa, com certeza queimará, e com todos nós dentro. Denunciá-lo para quem? Ele é a lei nesta região. Manda e desmanda. Quando o último cliente saiu, ela chamou todos, empregados, escravos, as garotas, e contou o que acontecera. As mocinhas choraram. Não sei o que se passou naquele quarto, disse a dona do local, penso que nunca saberemos. Benedito e seus filhos irão, assim que nascer o sol, enterrá-la. Escreverei para a família dela contando que ela faleceu de uma doença do coração, mandarei para os pais de Ermelinda o dinheiro que este senhor me deu. E para quem perguntar dela, a resposta deve ser a mesma. Faleceu de repente de um ataque do coração. Quem falar do crime será castigado. Se escravo, vai, no outro dia, para a mina, se empregado, será despedido, vocês, garotas, irão embora ou serão mortas como Ermelinda. Então cuidado. Calados. Eu e um dos meus filhos a enterramos, o outro foi para a cidade onde moravam os pais dela para dar a notícia e o dinheiro. Ninguém comentou. Eu fiquei aborrecido, Elias se expressou, preocupado e muito indignado. Embora ainda hoje haja muitas pessoas que agem errado, com maldade, e ficam impunes, naquela época havia mais. Você sabe, Benedito, o que aconteceu com aquele homem? Sei, soube, ele a matou simplesmente porque escutara dela algo de que não gostou. Ele cometeu muitos crimes e ordenou outros. Ficou muito doente e enlouqueceu, porque desencarnados que não o perdoaram o obsediaram. Quando desencarnou, foi com eles, com estes espíritos que queriam vingança, para o umbral, onde sofreu muito. Tive notícias de que ele, anos depois, reencarnou no lar muito pobre e deficiente físico e mental. Teve uma encarnação realmente difícil. Desta vez foi socorrido quando desencarnou, voltou a reencarnar logo depois e atualmente continua com a colheita de sua má plantação, que não é nada fácil. Fazemos o que queremos, mas somos donos de nossos atos bons ou não, é a lei de Deus. Envelhecemos, e ela passou somente a tomar conta do bordel, continuamos juntos, nos amávamos, lembrou Elias. Você, falou Benedito, encarnado, não soube de seus filhos nem de sua esposa. Evitava pensar neles e, se o fazia, iludia-se e pensava que eles estavam bem. O fato era que sentia remorso pelo que fizera. Ela estava com 44 anos, já tinha muitos cabelos brancos, mas, para você, ela continuava linda. Ficou doente, para as doenças davam outros nomes, mas ela sentia muitas dores, envelheceu, emagreceu, ficou acamada por 5 meses. Você cuidou dela junto às moças, escravos e empregados. Você sofria em vê-la sofrer. Foi um período triste, e ela desencarnou. Ela não tinha herdeiros, o bordel ficou para as moças. Muitas donas e muitos problemas. Você continuou ali, mas tiraram você do seu quarto, foi para um cômodo no fundo do quintal. Nada mais importava para você, sofria muito pela falta dela, de saudades, passou a trabalhar pouco como ferreiro por não ter vontade de fazer nada. Depois de muitas brigas das novas donas, venderam o bordel, a casa, para um homem que reorganizou tudo, e você continuou no cômodo. Fiquei doente, comentou Elias, um filho seu, Benedito, cuidou de mim, porque você já tinha, como fala, desencarnado. Não lutei pela vida, estava apático, sem motivação para viver. Alimentava-me pouco, fiquei magro, enfraquecido e, por um surto de gripe na região, a contraí e desencarnei. 10º capítulo. Enfim, encontrado. Sofremos. Elias suspirou. Sim, penso que vocês,
Ao voltarem para o plano espiritual, sentiram muito, concordou Benedito. Lembro-me pouco deste período em que estive desencarnado. Entendi, logo após a morte do meu corpo carnal, que mudara de plano e que continuava vivo. Fiquei ali no bordel com vários espíritos e me encontrei com minha amada, que também ficara ali. Acusamos um ao outro. Você, gritava ela, deveria ter me ajudado a ser uma pessoa melhor. Não me auxiliou, não me acuse, me defendia. Não vê o que você fez? Por você abandonei minha esposa, que enlouqueceu, e meus filhos. Você me fez ser um mau pai. Não quero ter mais filhos para não os abandonar. Brigávamos, mas continuávamos perto, não conseguíamos ficar afastados. É sempre muito mais fácil, opinou Benedito, colocar a culpa dos nossos erros em outras pessoas. Eu fiz isto porque você fez aquilo. Se agíssemos com sinceridade, assumiríamos nossos erros. Porém, Elias lembrou, continuamos a nos amar. Ficamos na casa, no bordel, sofremos dores, fome, sede e frio, até que realmente nos arrependemos e fomos socorridos. Fomos separados, entendemos que deveríamos aprender muitas coisas para depois nos encontrarmos e nos amarmos de forma correta. Mas aqui na Águia Dourada, encontraram-se e não resistiram, foram amantes por um tempo, ainda bem que não sacrificaram ninguém para estar juntos. O que você, Elias, tirou para você, de bom, ao se recordar de suas duas existências passadas? Que não se consegue ser feliz quando fazemos outras pessoas infelizes. E se fizermos outros felizes, teremos paz e consequentemente felicidade, completou Benedito. Já que me fez lembrar, conte o que aconteceu com os outros. Benedito atendeu. Sua esposa sofreu muito, arrependeu-se dolorosamente. Quando ela foi levada para longe, deixada numa cidade distante da que morou, de você e do orfanato onde deixou os filhos, com poucas roupas e sem dinheiro, passou, no começo, a fazer alguns trabalhos, depois esmolou, mas não se prostituiu, não fez nada de errado. Pensava nos filhos e chorava. Passou a sentir dores no pé ao se lembrar que quebrara o pezinho do filho. Começou a mancar. Desencarnou numa noite fria, encontraram-na morta e foi enterrada como indigente. Pelo remorso destrutivo, não aceitou socorro, julgava não merecê-lo. Sofreu até que conseguiu entender, se perdoar, e então foi socorrida. Porém não conseguiu se libertar da culpa por ter abandonado os filhos e quebrado o pé do caçula. Este fato a marcou tanto que trouxe, ao reencarnar, esta deficiência. Como Margarida, continuou a amá-lo, porém fez muitos atos bons, ela sabia, por estar sempre atenta a você, de seu envolvimento com Augusto e não contou a ninguém. Margarida foi, do grupo, a que mais aproveitou para se melhorar. Reparou seus erros, não se revoltou, foi socorrida quando desencarnou. Começou a entender que a reencarnação é uma bênção de Deus, exclamou Elias. A vida, meu caro, é uma só, porém pode ser de muitas formas. O espírito é único e se reveste de vários corpos físicos. E aqueles que foram meus filhos? Sabe deles? O que aconteceu com eles no orfanato? Perguntou Elias. Os três ficaram mesmo no orfanato. O mais velho esperou por anos pela mãe, acreditava que ela voltaria para buscá-lo, realmente esperou. A vida daquela criança não foi fácil, maiorzinho, ninguém quis adotá-lo. Quando o mocinho, teve de sair do orfanato, era revoltado, optou por não agir corretamente, foi um malandro. A filha, a segunda, foi adotada, não viu mais os irmãos, teve uma vida razoável. O pequenino, por ter ficado com o pé deficiente, não foi adotado. Desencarnou no orfanato com 16 anos por doença. Foi uma criança que não foi bem cuidada. Os três atualmente estão reencarnados, seguem a vida deles. Eles são meus filhos novamente.
Elias quis saber. Não, os três escolheram outros pais, já tinham, como vocês, reencarnado uma vez antes desta, fizeram outros afetos, não têm vínculos com você nem com a mulher que foi sua esposa, a mãe que os abandonou, eles estão bem. Eles, depois de desencarnados após esta encarnação em que foram abandonados, o que aconteceu? Porque a mãe os deixou. Teve motivo para isto ter ocorrido? Não sei lhe responder, Benedito foi sincero. Muitos espíritos não se interessam pelo que foram, pelos vários porquês nem pelas suas outras reencarnações. Entendem que para tudo há motivos, sofrem para reparar erros do passado, mas também para ter melhor compreensão da vida, para progredir, para estar perto de outros que estão resgatando. Não devemos nos prender ao passado. Muitos já compreenderam isto e preferem viver sabiamente o presente porque é o que fazemos agora que se reflete no futuro. Conte para mim o que aconteceu com os envolvidos aqui, nessa encarnação na Águia Dourada, pediu Elias. Vitório, Benedito atendeu, desencanou primeiro que Augusto Ais soube da traição e que o terceiro filho não era dele. Ao saber, chorou muito, sentiu raiva, ele a amava, foi sempre bom para ela. Augusta se arrependeu, entendeu que errara ao ser sua amante, por ter traído, que Vitório não merecia e lhe pediu perdão. Ela sentiu necessidade de se libertar do vício de trair, de se prostituir, queria aprender a ser fiel, ela traiu outras vezes Vitório. Porém, de fato, o amou e não o esqueceu. Sua amada teve outros amantes. Sentimos-nos somente libertados de vícios, quando temos oportunidade e não recaímos. Augusta teve, anteriormente, 2 reencarnações, antes de se chamar Augusta, voltadas à prostituição. Agora, atualmente, não trai, esforça-se e está conseguindo vencer seu vício. Vitório ficou sentido comigo? Elias quis saber. Ficou mais com a esposa. Quando desencanou e soube, ficou com ela, prejudicando-a, não quis saber de você, porém teve, sim, ressentimento, ele tinha a certeza que não queria traí-lo. Não veio atrás de você quando você, desencanado, lhe pediu perdão, ele o perdoou, mas afirmou que não o queria por perto, vocês não ficaram juntos no plano espiritual, somente se encontraram para conversar, Augusto e você sentiram necessidade, vontade, de se acertarem, prometeram ficar separados. Ela quis ficar com Vitório, ser fiel e ajudá-lo. Separamo-nos. Sim, afirmou Benedito, reencarnaram longe um do outro. Você teve pais presentes, casou-se e tem filhos. Será, Elias, que aprendeu? É bom filho? É bom pai? Penso que não. Não sou. Não tenho dado atenção para meus pais nem para meus filhos. Estou novamente agindo errado. Meu caro, é somente você que pode desfazer o que fez, fazer o que não fez ou o que deveria ter feito e agora fazer o certo. Continuou sendo egoísta, lastimou Elias. De fato, você, Elias, é egoísta. Egoísmo resume todos os seus erros no passado. Não deixe o egoísmo dominá-lo e fazê-lo cometer mais erros ou repeti-los. O egoísmo é avesso ao amor, torna a convivência com as outras pessoas uma relação complicada. O que devo fazer? O que você me aconselha? Elias quis saber. Você com certeza procurará entender o que se passou aqui com você, um bom caminho lhe será mostrado. Dê pequenos passos no caminho certo, que é bem melhor que o dar grandes passos fora do caminho. Peço-lhe, Elias, não procure por aquela que se chamou Augusta, sabe que ela está como você, reencarnada. Lembro-o que, fisicamente, tanto você como ela tiveram físicos diferentes. Atualmente você é casado, tem filhos e ela também, e o antigo Vitório agora é ciumento. Ele não era, talvez por ter conhecimento de que fora traído, mesmo com a volta ao físico esquecendo, por ter sentido muito essa traição, transmitiu este sentimento ao reencarnar,
Agora sente ciúmes dela e a vigia. Ela tem lidado bem com isto, talvez porque sinta que errou em outras existências e fez dele uma pessoa insegura e ciumenta. Não a procure, Elias. Lembro-o que foram vocês que decidiram estar separados nesta reencarnação. Augusta planejou ser uma boa pessoa e está sendo. Se vocês se reencontrarem, o que farão? Deixarão tudo para ficar juntos. Se isso ocorrer, estaremos, com certeza, causando infelicidade. Elias suspirou. A situação agora é diferente. Não daria para abandonar os filhos como já fez. Porém eles cresceriam sem sua presença. Não vou procurá-la. Será que, no futuro, nas nossas próximas encarnações, ficaremos juntos? Augusta e eu? Como saber o futuro? Benedito sorriu. Tudo muda, mudamos, graças a Deus, progredimos, e quero acreditar que iremos melhorar. Vocês dois foram apaixonados, sentiram uma paixão que lhes fez mal. Augusta está aprendendo a amar, espero que você também aprenda. Poderão, sim, se encontrar no plano espiritual quando estiverem desencarnados, e pode ser que, ao se reencontrarem, não sintam mais nada um pelo outro ou a antiga paixão se transforme em amor. Poderão planejar reencarnar numa mesma região e se encontrarem, mas, encarnados, ao esquecimento. Então muitas coisas poderão acontecer. Serem amigos, ter um envolvimento e ficar juntos ou preferir cada um seguir seu caminho. Não temos como saber do futuro. Sinto que ainda amo. Penso que se encontrar irei querê-la para mim e, se isto ocorrer no futuro, eu a amarei. Talvez vocês dois precisem estar juntos para provar que amarão de forma correta e sem felicitar ninguém. Deixemos o futuro. É o presente o período importante. Por que você, Benedito, está aqui? Elias quis saber. Você se lembrou que me conheceu, me ajudou. Sou grato, profundamente agradecido. Estou tendo agora a oportunidade de lhe retribuir. Todos os envolvidos no seu passado estão melhores que você. Eurico é trabalhador e religioso. Maricota também está bem. Os dois se casaram. Mas não um com o outro. Eles se conhecem somente. Por falar em Maricota. Elias interrompeu o espírito. Mesmo sendo acidente, fui a causa da morte dela. Existiu erro? Ninguém me chamou de assassino. Ela me perdoou. Elias, Benedito atenciosamente tentou elucidá-lo. Quando matamos uma pessoa, destruímos o corpo que ela usava para se manifestar no mundo físico. A vida é indestrutível. Com esta atitude violenta que é matar, não se acaba com a vida, porém é muito grave o erro de destruir o veículo físico. De fato, foi um acidente, você não teve a intenção. Maricota, mesmo confusa, desencanou, ficou na casa, entendeu que você não foi culpado. Ela compreendeu que você quis somente que ela largasse seu braço, que doía. Como não o julgou culpado, não tinha por que perdoá-lo. Penso que estou sentindo mais agora este fato que na época. Recordou-se deste episódio somente para aprender que não se deve ser impulsivo, o melhor é resolver tudo com calma. Vou continuar lhe dando notícias dos envolvidos no seu passado. Giló e Martina se reencontraram. Casaram e receberam Rosinha de novo por filha. Eles, desta vez, têm outros filhos e estão prestando atenção na educação da filha, que agora é honesta. Eles reencarnaram aqui, nesta região. Zacarias reencarnou como filho de um neto na cidade onde morou. Augusta é religiosa, faz caridade e está acertando nesta reencarnação. Você foi um benfeitor para mim, não esqueci. Estou preocupado com você. Egoisticamente pensava muito em mim. Aproveitei que você veio a esta região, distraído e se perdeu para se encontrar. Não lhe peço desculpas. Desculpas e perdão devem ser sinceros, e quando se reconhece que realmente se agiu errado. Como retribuir um bem que nos foi feito?
com certeza com um bem maior. Penso, Elias, que estou lhe retribuindo. Pensei no começo que você estava me castigando, agora eu estou entendendo, está tentando me alertar, me fazer voltar ao bem, me fez recordar. Para relembrá-lo de que tem paz. Como não lhes dar valor? Tem filhos. Por que não ser bom o pai? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Se contar o que passei aqui não irão acreditar e me chamarão de louco. Realmente, não deve contar, nem para seus familiares nem para os médicos que o atenderão. Se falar, eles tentarão medicá-lo com remédios fortes. Porém, se você procurar, encontrará pessoas que, além de acreditar, o auxiliarão. O melhor é falar agora que desmaiou com a pancada na cabeça e que depois dormia e acordava. Peço-lhe que pense, e muito, em tudo que escutou, recordou, porque isto é seu, foi você quem viveu e sentiu. Gostaria muito, com sinceridade, que isto tudo não fosse em vão e que eu possa saber que o ajudei, alertei, retribui o bem que me fez. Meu último conselho. Pense no que irá fazer de agora em diante. Não haja mais com egoísmo, cultive o amor verdadeiro e terá sua vida modificada para o melhor. Evite errar para não sentir a dor do remorso, do arrependimento. Esqueça o que você, Elias, foi até ontem. Foque no que é, no que pretende ser daqui para frente. Que Deus o abençoe, nos abençoe. Não sei se devo agradecer. Ainda penso que não deveria ter me segurado. Preocupei a todos. Não fiz para receber agradecimento. Acredito que o ajudei. Espero, de coração, que você entenda o que eu quis lhe passar. Despeço-me de você. É de fato um adeus. Vou me preparar para reencarnar e, com a volta ao plano físico, esquecerei, sinto-me quite com você, adeus. Adeus. Agora sim vou ficar sozinho. Morrerei aqui. Que morte ridícula. Perdi-me, entrei numa ruína, pisei numa tábua, a ponta dela bateu na minha cabeça, caí sentado numa cadeira pregada no assoalho, morri de sede e fome. Triste fim de Elias. Elias. Elias, escutou. Estão me procurando. Pelas vozes estão na entrada. Tomara que achem a moto. Tenho de fazer barulho para que saibam que estou aqui. Tirou da mochila as garrafas e esperou que se aproximassem mais, prestando atenção nos gritos. No intervalo, jogou com toda a força que conseguiu as garrafas no vão de uma janela. Aqui tinha umas tábuas velhas. Fez barulho. Eles escutaram, calaram-se, prestaram atenção tentando ver de onde viera o barulho. Voltaram a gritar chamando. Elias gritou. Primeiro a voz não foi tão alta, na segunda vez, realmente gritou. Estou aqui. Ajudem-me. Socorro. Estou nas ruínas. Escutou pessoas se aproximarem e, esperançoso, ouviu-as. Ele está nas ruínas. Nós o encontramos. Elias. Elias. Aqui. No salão, gritou, sua voz saiu alta. Temos de ter cuidado. O local está perigoso. Elias os escutou na porta. Será que ele caiu? Está em algum buraco. Tem que ter cuidado, Elias os informou. As tábuas do assoalho estão soltas. Estou aqui sentado numa cadeira. Vamos olhar onde pisamos, alertou um homem. O melhor é colocar os pés no meio das tábuas. Elias ouviu as pessoas. A cadeira onde estava sentado deixava de costas para a porta. Está aqui. O que faz sentado aí? Elias viu 3 homens o olhando. Eu. Disse com dificuldades. Saí para pescar, devo ter errado o caminho, com certeza me confundi, vi as ruínas e, curioso, entrei, devo ter pisado numa tábua solta, a ponta bateu na minha cabeça, tontei, estava perto desta cadeira,
Consegui me sentar e perdi os sentidos. Acordei e não consegui levantar. Vamos pegá-lo e levá-lo para fora, determinou um dos homens, e ordenou ao outro. Luiz, vá lá fora aí, pelo rádio, comunique aos outros que o encontramos nas ruínas da Águia Dourada. Elias viu o homem que foi chamado de Luiz sair com cuidado. O homem que ordenara observou-o. Seu ferimento não parece grave, mas foi na cabeça. Vamos pegá-lo, eu deste lado e Ivo do outro. Sairemos com cuidado. Tudo bem? Elias afirmou com a cabeça. Apoiado, os dois o levantaram. Foi mais arrastado, ele não conseguia andar. Foi um alívio quando saiu da casa e sentiu o sol. Ivo o continuou segurando, o outro buscou água e lhe deu. Elias tomou. Luiz informou. A van já está a caminho. De fato, logo a van chegou, e eles, com cuidado, o colocaram no veículo. Sua família já foi avisada. Vamos levá-lo ao hospital da cidade. Elias não falou, resolveu ficar calado. No hospital, um jovem médico examinou. Onde dói? Nenhuma dor mais forte, meu corpo está dolorido. O médico lhe aplicou soro, achou desidratado, apalpou para ver se havia fratura. Suturou o corte na testa. Estava deitando numa maca. Rose chegou. Você está bem, Elias? Sim, respondeu, penso que sim. Você será levado de ambulância até o aeroporto, nós, seus filhos e eu, iremos de van. Partiremos em 2 horas. A firma em que trabalha organizou tudo. Ao chegarmos, outra ambulância o levará para o hospital de nosso convênio. Elias olhou, Rose determinara tudo friamente. Depois que falou, saiu sem se despedir. O médico tentou sorrir, e ele tentou ficar calmo. Aconteceu como ela falou. No avião, acomodado no espaço VIP sozinho, Elias sentiu vontade de chorar. Se quero mudar minhas atitudes, terei de começar tendo paciência. Não irei contar o que recordei, pelo menos não agora. Tentou relaxar. 11º capítulo. Em casa. Quando o avião aterrissou, Rose foi, com os filhos, vê-lo. As crianças o abraçaram, e ele as beijou. Elias, informou Rose determinada, vou para casa com nossos filhos. Seus pais estarão no hospital esperando-o. À noite irei vê-lo. Venham, meninos, vamos pegar as malas e ir para casa. Papai vai ficar aqui sozinho? Perguntou Manuela. Não, querida, vovô e vovó ficarão com ele, respondeu Rose. Elias foi levado para a ambulância e depois para o hospital. 2 médicos o examinaram. De fato, não houve fratura, afirmou um dos médicos. Vamos agora fazer um eletroencefalograma. Enquanto esperava, seus pais ficaram com ele. A mãe estava preocupada. Mamãe, não se preocupe, com certeza não é nada grave. Quero agradecê-los por terem vindo. Ambos. Seus pais trocaram olhares. A mãe aproximou-se e pegou na mão dele. Elias levou a mão da mãe aos lábios e a beijou. Você está bom mesmo? Indagou a mãe. Estou, sim, mamãe, respondeu Elias. Realmente não estou sentindo nada, dor ou mal-estar. Obrigado por ficarem comigo. Ele foi levado para fazer o exame e retornou. Os pais estavam lá e ficaram com ele. Conversaram, recordaram a infância dele e acabaram rindo. Rose chegou com a mãe dela. Os pais se despediram. Elias se levantou e foi ao banheiro. Já está andando? Perguntou Rose. Ele não respondeu, deitou-se de novo. Rose, que até aquele momento se segurara, começou a falar e foi se exaltando. Você viu o que fez? Está contente? Preocupou a todos. Falou que não conseguia andar,
mas está aí bem e andando. Penso que quis me preocupar e conseguiu. O que você fez nesse tempo em que esteve sumido? Você me deixou sozinha com as crianças. Uma enfermeira entrou no quarto e olhou reprovando. Como Rose não se calou, a atendente falou alto. O enfermo precisa de sossego. Que enfermo? Este aí. Está melhor que eu. Rose, por favor, pediu a mãe dela. Aqui não é lugar. Ela se calou. A enfermeira deu um remédio a ele. O senhor irá dormir, procure descansar. Obrigado. Já que vai dormir, é melhor irmos embora, determinou Rose. Papai ficou com as crianças. Boa noite, Elias, a sogra se despediu. As duas saíram. Senti vontade de responder, ainda bem que não o fiz. Preciso pensar no que irei fazer. Uma coisa é certa, quero agir corretamente e ser um bom pai. Com sono, adormeceu. No outro dia levantou-se, tomou banho, alimentou-se bem. Minutos depois recebeu a visita de um dos médicos que o examinara. Seus exames estão todos normais, informou o clínico. Se você está se sentindo bem, deve ir para casa. Não encontramos motivos para você ter ficado, como contou, sem conseguir se levantar. Porém, a enfermeira me contou o que ocorreu aqui ontem com sua esposa. Será, Elias, que ficou lá, neste local, sentado, porque não queria enfrentar a vida? Deu um tempo longe de tudo? Se isto ocorreu, por que motivo? Aconselho a procurar um psiquiatra ou psicólogo e resolver o que incomoda. Vou fazer isso, decidiu Elias. Conheço uma psicóloga muito eficiente. Quer um cartão dela? Sim, por favor. O médico lhe deu o cartão. Elias leu. Esta profissional tem o mesmo sobrenome que o senhor, comentou Elias ao comparar o nome no cartão com o nome do médico que estava no jaleco. É minha filha, porém pode ter certeza que não a recomendo por este motivo. É porque ela é mesmo dedicada e competente. Agradeço. O senhor está de alta, pode ir embora. Vou avisar minha mãe para vir me buscar. Agradeço novamente. Elias, o médico falou olhando, aconselho a investigar o que aconteceu com você. O corte na sua testa não foi, de jeito nenhum, a causa de você ter ficado, por horas, paralisado. Não tem nada de anormal nos seus coração e cérebro, nada que justificasse, então pode ser psíquico. Acredito que não deve se preocupar, porém aconselho mesmo a descobrir o que aconteceu. O que estou querendo lhe dizer é que, inconscientemente, você preferiu se isolar, desligar-se da rotina do seu dia a dia. Elias afirmou com a cabeça, pegou o cartão e colocou em sua carteira, que estava em cima da mesinha ao lado da cama. O médico se despediu e saiu. Se eu contar o que se passou comigo, aí sim que serei taxado de perturbado. Será que este médico tem razão? Eu inventei tudo para fugir e ficar sozinho. Não. Creio que não. Ninguém me obriga a ficar com Rose, que, de fato, agiu de maneira insuportável. Ontem eu a escutei calado, mas não era assim. Até antes de domingo eu revidava, era indelicado e grosseiro. Não me sentia infeliz para fugir da realidade. Agora tenho certeza de uma coisa. Quero ser feliz com a paz que, com certeza, irei conquistar. Mudarei de atitude. Benedito afirmou que, se procurasse, encontraria quem me explicasse. Vou marcar consulta com essa psicóloga. Bom dia, filho. Seus pais entraram no quarto. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe. Como estão? A senhora foi ao médico e verificou a pressão arterial. Estou bem, filho. Não se preocupe conosco. Sim, fui ao cardiologista e estou controlando a pressão com medicação. O médico me deu a alta. Vocês me levam para casa.
Claro, filho. Vou ver se você pode mesmo sair, falou o genitor. O pai voltou logo após. De fato, você pode ir embora. Você tem roupa? Perguntou o pai. A mãe dele olhou no armário. Lá estava somente a roupa que ele estava usando no domingo. Aqui estava vestido na águia dourada. Visto essa mesmo. Elias, seu irmão lhe mandou abraços, pediu para avisá-lo que, se você ficasse mais tempo no hospital, ele viria visitá-lo. Agradeço por mim, mamãe. Telefonarei para ele depois. Contente por ir para casa, trocou-se. Estava se sentindo bem, entrou no carro e, ao chegar, convidou os pais para entrarem. E melhor não nos encontrarmos com a Rose, comentou a mãe. A casa é minha também, afirmou Elias. Sua mãe tem razão, filho. É melhor vir visitá-lo quando ela não estiver, opinou o pai. Elias os abraçou, beijou a mãe. Despediram-se, e ele entrou na casa. Os filhos foram correndo abraçá-lo. Ele os beijou. Rose foi vê-lo e informou. Vou trabalhar, e as crianças irão à escola. Tudo bem se ficar sozinho? Tudo bem. Almoçaram, ele se despediu das crianças. Foi trocar de roupa e descansou um pouco. Telefonou para o irmão. Ismael quis saber como ele estava e o que acontecera com ele. Repetiu o que tinha resolvido contar. Saí para pescar, me perdi e vi uma ruína. Curioso, quis dar uma olhada. Uma tábua solta me atingiu na testa. Tontei, vi perto uma cadeira, sentei-me nela e penso que desmaiei. Quando voltei aos sentidos, não conseguia me levantar, andar e ali fiquei, dormindo e acordando até ser encontrado. Mano, você não acha muito estranho isso tudo? Desculpe-me, mas está difícil de acreditar. Para mim você pode falar. Esteve com Priscila? De fato, para você eu não mentiria, mas esta é a verdade. Não estive com a Priscila. Se você passou por isto, não é para fazer mais exames. O irmão se preocupou. Vou consultar outro especialista. Você não quer me visitar? Sabe que não vou à sua casa. Vem então ao bar do Zé. Podemos tomar um café, convidou Elias. Nós nos encontraremos lá amanhã, às 14 horas, concordou Ismael. Esperou ansioso as crianças voltarem da escola. Ficou na sala conversando com elas. Rose chegou e serviu o jantar. Elias a ajudou a servir e depois a retirar as louças. As crianças foram fazer as tarefas escolares. Elias ofereceu-se para ajudá-las. Manuela não tinha lição, mas quis fazer alguma coisa. Elias então pediu para a garotinha colorir uns desenhos. Nossa, que beleza, elogiou-a, deixando sua caçula contente. Com paciência, ajudou o mais velho com as lições. Quando acabaram, ele sentou-se numa poltrona. Manuela olhava. Elias a chamou. Venha cá, menininha, venha no colo do papai. Ela foi rápido. Ele afagou, aconchegou-a em seu colo, passou a mão em seus cabelos. A garotinha ficou quietinha. Papai ama. Amo-a muito. Minha petuchinha. Manuela sorriu feliz, aconchegou-se mais. Fingiu dormir. Elias passou a mão no seu pezinho. Ela estava descalça. Perfeito, pensou. Seus pés são normais e bonitos. Que pezinhos lindos tem esta gatinha. Gata tem patinha, ponto de exclamação, ela sorriu.